Revolução Francesa, 1789. Dá uma olhada aí nessa imagem, gente. 1789 é o marco inicial da Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha pela população francesa. A Bastilha era uma prisão política, era uma fortaleza onde prisioneiros do Estado absolutista francês eram capturados e ali ficavam, tá? Então ela tem um significado, a invasão, a tomada da Bastilha pela população tem um significado político muito forte, tá? Agora, 1789 é o início de um processo revolucionário que vai durar alguns anos, cerca de uma década. Então, 1789 a 1799, os historiadores entendem que nesse período tem um processo revolucionário que vai se encerrar com a subida de Napoleão Bonaparte no comando da França, né? O imperador francês. Agora, é óbvio que não foi um belo dia a população francesa levantou da cama e falou, vamos fazer a revolução, né? Tem um antecedente por trás disso, né? Um antecedente de longa duração. E a gente tem que entender as causas da Revolução Francesa, porque foi um evento muito influente no mundo inteiro. No mundo inteiro, gente. América, Ásia, tá? África, no sentido de que a Revolução Francesa ela concentrou diversos ideais, diversas ideias e práticas que foram colocadas em prática realmente e inspiraram, por exemplo, a independência dos países aqui da América do Sul. Os ideais da Revolução Francesa que estavam já sendo teorizados pelos iluministas franceses, eles estão, por exemplo, na base da Constituição dos Estados Unidos da América, no ideário norte-americano, na formação do país Estados Unidos. Os ideários da Revolução Francesa e do movimento iluminista estão, por exemplo, na independência do Haiti, na independência aqui da América Espanhola e, de certa forma, na independência aqui do Brasil também, né? Que vai construir seu texto, sua primeira Constituição, com a independência em 1822, inspirada em ideias do Iluminismo, da Constituição norte-americana e da Revolução Francesa também, por que não, tá? Então foi um acontecimento extremamente importante e influente na formação da nossa concepção do que é civilização, da nossa concepção do que é a melhor forma de se organizar enquanto sociedade, enquanto política, culturalmente e economicamente, quais são os valores que estão por trás das nossas práticas e das nossas ações e da nossa sociedade. A Revolução Francesa é muito influente em tudo isso, tá? Vamos dar uma olhada nos antecedentes da Revolução. Em primeiro lugar, né? Só também para lembrar que a Revolução Inglesa, como vocês viram, ela aconteceu 100 anos antes e ela também foi um primeiro baque, digamos assim, no regime absolutista da Europa moderna. Mas a Revolução Inglesa ela chocou, claro, a Europa, mas ela ficou mais restrita à Inglaterra e teve como desfecho uma solução parlamentarista ali, né? Uma monarquia parlamentarista. No caso da Revolução Francesa, ela é mais radical e ela vai culminar numa república e a república vai ser um modelo seguido dali para frente. E durante o século XIX, todos os outros países da Europa vão fazer suas revoluções liberais e burguesas, né, inspiradas na Revolução Francesa. Mesmo os reis, mesmo algumas monarquias não vão cair, tá? Mas antes de caírem, os reis vão adotar algumas ideias aí do iluminismo, justamente para não terem suas cabeças
cortadas, igual aconteceu na Inglaterra e na França. Vamos dar uma olhada nos antecedentes. Só para formalizar aqui a introdução, né? Foi um conjunto de eventos, a Revolução Francesa, né, de 1789 a 1799. Então, 10 anos aí mais ou menos, o processo revolucionário que transforma a política, a economia e a sociedade francesa. Revolução é uma palavra, é um conceito que significa mudança brusca, uma mudança abrupta, tá? Então, uma revolução é uma transformação mais radical, mais estrutural, mais nas bases, nos pilares da sociedade. Não é sempre que tem revolução ao longo da história. São alguns casos. A Revolução Francesa é uma, a Revolução Russa é outra, né? Onde você tem uma mudança abrupta dos pilares, da estrutura da sociedade. Antes de estourar a Revolução Francesa, a gente tem que dar uma olhada no quadro geral da França, né? E a França era o lugar onde o antigo regime, o absolutismo monárquico, era o mais modelo, o mais paradigmático de toda a Europa. Lá era stricto sensu absolutismo, tá? E no campo da economia, o mercantilismo stricto sensu, e uma sociedade extremamente dividida em classes sociais, sem praticamente nenhuma mobilidade. Então a sociedade francesa era muito herdeira ainda da Idade Média, da sociedade estamental da Idade Média, onde não há muita mobilidade. E a Revolução ela vai romper com esse antigo regime aí, com essa estrutura toda, como estamos falando. E vai inspirar também, vejo aqui no último item, as colônias espanholas e também a independência do Brasil. Outra coisa que é importante dizer é que a Revolução Francesa ela teve participação popular. Ela foi uma revolução que partiu da classe burguesa da França. Burguesia a gente já viu que é uma classe poderosa economicamente, que está se fortalecendo, está surgindo ali no final da Idade Média, no início da época moderna. E é uma classe que agora, como é muito poderosa economicamente, tem muito dinheiro, está crescendo, os banqueiros, as empresas, as companhias comerciais, os agentes colonizadores, eles querem agora participação política. Vimos também que o movimento iluminista foi uma ressonância das ideias da burguesia, do campo intelectual, mas também houve uma forte participação popular na Revolução. Então a burguesia e campesinatos se aliaram. Claro que não dá para a gente generalizar e dizer que houve uma adesão massiva, mas teve muita participação dos setores populares junto com a burguesia. Então, a gente pode dizer que a Revolução Francesa ela representa os ideais burgueses e iluministas, mas ela tem forte participação popular e os setores populares eles têm suas reivindicações próprias que vão ser negociadas com a burguesia. Então, burguesia e povo, o campesinato, eles estão numa relação de aliança e de negociação para a derrubada dessa monarquia absolutista aí. Vamos ver então as causas. Quais são as causas dessa revolução? Se a gente tiver que organizar as ideias aqui, a gente pode dizer que uma primeira causa da revolução foi o excessivo centralismo da monarquia. A monarquia francesa era uma das mais luxuosas da Europa. A corte do Luís XVI era uma das mais luxuosas. Palácios, castelos, palácios espalhados por todo o país. E uma aristocracia muito luxuosa e vivendo totalmente alheia à realidade de 90% da população francesa.
isso causava já um profundo estranhamento, né? Uma soma enorme de gastos para manutenção desse luxo da aristocracia e que concentrava ali os poderes, concentrava as atividades econômicas e a justiça. Então, muitos privilégios para uma classe, enquanto a maioria da população está lá e vai começar a passar fome diante da escassez e dos problemas climáticos, dos problemas do solo, dos problemas da agricultura. As ideias iluministas também elas mobilizaram, né, a revolução, claro, como a gente tem falado, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, eles acabaram, né, acabaram dando as cores, inclusive da bandeira da França, né, o azul, o branco e o vermelho. As ideias iluministas estiveram por trás também e a França passou por uma crise econômica muito forte pouco antes da Revolução Francesa, por conta do seu envolvimento na guerra de independência dos Estados Unidos, onde ela perdeu essa guerra, né, contra a Inglaterra. A Inglaterra estava lutando. A Inglaterra e a França estavam numa guerra antes da independência dos Estados Unidos, que era a chamada Guerra dos Sete Anos, que envolvia a posse de territórios que compõem o atual Estados Unidos, né? E a França perde essa guerra, ela perde a guerra contra a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos, então tem um número grande de mortos, tem uma despesa muito grande com esse conflito e no final das contas acabou perdendo. E ela vai apoiar a independência dos Estados Unidos, a França apoia a independência dos Estados Unidos, tanto é que a Estátua da Liberdade, que significa a liberdade das colônias dos Estados Unidos, foi um presente dado pela França, muito tempo depois, né? Mas simbolizando esse apoio da França à independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos realmente vai ficar independente, mas a França gastou uma grana enorme com essa guerra e enfrentou novamente a Inglaterra, porque a Inglaterra, que era a metrópole das colônias norte-americanas, entraram mais uma vez em guerra contra a França. Então a França tinha gastado, morreu muita gente, a França tinha muitos gastos com essa guerra e a economia estava muito ruim lá na França, né? Você estava tendo problemas climáticos também, com secas, a agricultura estava baixa e começou a ter fome na França. Fome. E aí quando você começa a ter fome na França, a escassez do pãozinho francês, né? Não tem mais, o trigo não está sendo cultivado, ou não está gerando, né? O solo não está conseguindo gerar uma quantidade grande de alimentos para alimentar a população. Quando você tem fome, a revolta aumenta, seus critérios baixam e você resolve tomar as suas decisões, as suas práticas de forma mais incontida, né? Então você começou a ter fome e aí quando você está com fome, de repente vê um palácio gigante com uma meia dúzia de pessoas ali utilizando todos os recursos do Tesouro Nacional, você começa a achar aquilo muito estranho, né? E a França, ela tem uma sociedade que a gente pode dizer, já vou mostrar aqui logo mais a sociedade, mas muito estratificada. E essa estratificação começou a ser colocada em xeque, né? Vamos dar uma olhada aqui. A divisão da sociedade francesa. A gente pode dividir a sociedade francesa de três formas, né? Na verdade, em três classes, três estamentos. Cada um desses estamentos são chamados de um estado, né? Por isso que não, isso é vocabulário de Revolução Francesa, tá, gente?
a gente fala assim, 3 estados ou 3 ordens, né? Que significa 3 classes sociais, 3 estamentos com baixíssima mobilidade. O primeiro estado era composto pelo clero, né? Formado tanto o alto como o baixo clero. O alto, que seriam os bispos, os abades, que teriam já um nascimento privilegiado, uma origem nobre. E você teria os padres, que é o padre da paróquia lá da cidadezinha. Esse já tem uma origem mais popular. Então o clero, ainda assim, o clero, a igreja tem isenções fiscais, ela não paga impostos e ela é alimentada, ela recebe os alimentos que são cultivados pelas classes mais baixas, né? O povo. Então, uma classe altamente privilegiada. O segundo estado é composto pela nobreza, a nobreza de sangue, ou seja, os bens nascidos, que já nasceram dentro dos privilégios, né, do sangue azul, e formam ocupam os cargos na política, na administração da França, e os grandes postos nos cargos militares, né? Então, uma classe altamente privilegiada, isenta de impostos, e que recebe uma justiça muito diferenciada do que é do povão. Você vai ter a nobreza de sangue, né, que são esses bem-nascidos, e a nobreza de toga, que são alguns burgueses que enriqueceram muito e compraram títulos de nobreza. Não é o caso da maioria dos burgueses, mas alguns burgueses mais enriquecidos são os novos ricos, digamos assim, né, que enriqueceram e eles querem ter o status de nobres, né? Quando o burguês ascende, ele quer se parecer com aquele rico que é rico de família, né? E aí ele compra esses títulos de nobreza e passa a frequentar a corte, né? É olhado assim como aquele cara que chegou agora, mas tudo bem. E o terceiro estado é o povo. O terceiro estado compõe 92% da população francesa. Isso tem que ter claro. Tá? A gente está falando primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, povo. Mas o povo é 92% da população. E dentro do povo você tem tanto os burgueses, que pode ser desde aquele pequeno comerciante, o cara que vende ferramenta lá na esquina, até o cara, o alto burguês, que, por exemplo, tem uma companhia de tráfico, de comércio de escravos, por exemplo, né? Um alto burguês. Então, atividades econômicas bastante variadas, né? Essa burguesia é uma classe que paga impostos, é uma classe que não tem os privilégios do clero nem da nobreza, mas está começando a ganhar algum dinheiro e quer voz na sociedade, quer liberdade política, quer liberdade de expressão, quer criticar e quer acabar com os monopólios comerciais concedidos pelo Estado francês para poucos grupos ali, né, de comerciantes Então, a burguesia quer liberdade de livre comércio, né? Ela quer estar criticando a centralização das atividades econômicas pelo Estado e, formando o grosso da população, a gente tem ali, por fim, os pobres, os camponeses, o trabalhador e os desempregados, tá? Então, o terceiro estado é esse povão aí que vai desde o pequeno comerciante até um comerciante mais endinheirado e até o desempregado, os camponeses, enfim, 92% da população, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, uma ilustraçãozinha. Podemos dividir, ó, primeiro e segundo estado são os privilegiados, clero e a nobreza. O terceiro estado, a burguesia e o povo, olha aqui, né? Os não privilegiados. Então, estamos falando de uma sociedade de privilégios. Né? Olha aqui essa ilustração, isso aqui é tudo chave de época, tá, gente? Já existia
os livros impressos e a burguesia começou a satirizar muito os reis e a aristocracia francesa, né? Olha aqui, a gente tem o primeiro e o segundo estado isentos de impostos, né? Sendo sustentados pelo terceiro estado. Então a gente tem, olha aí, o camponês ou um pequeno burguês, né? Carregando nas costas o primeiro e o segundo estado, os nobres, né? Então veja só que ilustração de época muito interessante, muito significativa da percepção, da visão social que se estava tendo ali por parte da burguesia e dos camponeses. Aqui, como falei, alguns acontecimentos que agravaram a crise econômica da França. A Guerra dos 7 Anos, que foi contra a Inglaterra, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que empobreceu os cofres públicos, e o Tratado de 1786, que foi um tratado assinado com a Inglaterra, onde a França compraria tecidos e panos ingleses e exportaria vinhos para a Inglaterra. E como os produtos industriais começaram a ser produzidos em larga escala e com melhor qualidade que as indústrias francesas, esse tratado acabou levando as indústrias francesas a pouco conseguirem se desenvolver e ficaram muito dependentes dos tecidos ingleses e não conseguiu ter uma balança comercial favorável. Então isso agravou também o quadro econômico da França. Veja só aqui também, né, fenômenos climáticos, como já referenciamos, né, que foi a crise do trigo e do pão, está muito ligado também à escassez de chuvas e as secas que periodicamente acometem, né, a França, e nesse caso aqui levou à crise na produção de alimentos e o preço do pãozinho subiu muito alto, né, quando você tem baixa produção de um alimento e muita demanda, esse produto tende a ficar muito alto, os custos, né? Então, tem gente passando fome. E se tem gente passando fome, tem gente vendo o luxo das festas da corte portuguesa, que era uma das mais luxuosas da Europa, né? E olha só aqui, esse filme aqui mostra, né, inspirado na Maria Antonieta, que era a rainha da França, mulher de Luís XVI, uma das mulheres mais luxuosas, e tem uma frase famosa dela que foi atribuída a ela, né, que dizia o seguinte: um mensageiro, um conselheiro, né, do rei chegou para Maria Antonieta e falou assim: ó, Maria Antonieta, o povo está passando fome, eles estão reclamando que não tem o pão, não tem pãozinho para comer. E Maria Antonieta teria respondido: ora, se não tem pãozinho, que comam brioches. Essa frase ficou, né, é uma história, né, não se sabe se é verdadeira, mas ficou muito famosa na época e muito significativa do tratamento que os nobres davam diante do quadro social de crise que acometia a França. Interessante, né? Isso aqui foi para uma história muito famosa. E a gente tem aqui, ó, um terreno fértil para as ideias iluministas. Inclusive, uma das ideias, vocês já viram a aula de iluminismo, né? Mas a ideia de iluminismo, ela trazia a ideia de liberdade muito forte, claro, né? Liberdade contra a opressão, a tirania dos reis. E um dos símbolos dessa liberdade era a mulher. A mulher que também não tinha nenhum, né? Se hoje ainda existe preconceito existe muito machismo e preconceito de gênero, imagina naquela época, né? As mulheres, elas também começaram a se organizar
e fazer se unir a um movimento, né, a assimilar as ideias ali do iluminismo, uma vez que também pregavam uma maior liberdade para todos os seres humanos, são todos iguais, segundo John Locke, segundo Diderot, segundo Voltaire, né, são todos iguais, porque todos nós nascemos como seres humanos e não há privilégios de uns sobre os outros. Tem tudo sangue vermelho e todo mundo nasce, cresce, morre, então são todos iguais, né? Muito bem. No próximo vídeo, gente, nós vamos começar a falar agora das etapas do processo revolucionário de fato. São duas partes, tá? Então, até mais.